Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Se você sempre assiste ao programa Está Escrito, ou se já assistiu pelo menos uma vez, sabe que eu sempre termino o programa dizendo a mesma frase. É um texto da Bíblia, o texto que inspirou a criação desse programa, o Está Escrito. Está em Mateus 4:4, onde Jesus diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A verdade é que, assim como sentimos que o relacionamento familiar é mais importante do que até mesmo o pão, assim também descobrimos, quando suprimos essa necessidade de convívio familiar, que ainda tem um outro tipo de fome que continua. É a fome de descobrir e conviver com Deus. E mais, nós descobrimos que isso é ainda mais importante do que todas as outras coisas, do que o pão de cada dia, o convívio da família. Isso é aconchego nosso com Deus. Aliás, isso é mais uma das grandes coisas que o evolucionismo não consegue explicar. Pense bem, se nós viemos do nada, somos apenas matéria. E se somos matéria, como a matéria pode sentir essa necessidade de algo espiritual ou imanente? Como a matéria pode sentir falta de Deus do jeito que nós sentimos? Se nós fôssemos criados apenas de matéria, nunca sentiríamos falta desse aconchego de Deus. O problema é que, em outro sentido, a maioria das pessoas também é parecida com os bebês. Vou explicar melhor. Lembra o que eu disse? O bebê chora, ele não sabe que está com sede, ou se está com fome, ou se ele está incomodado só porque sujou a fralda, ou se algum lugar do corpinho dele está doendo. Ele só sabe chorar. E nós crescemos e continuamos a agir como quando éramos bebê. Sentimos falta de algo que é mais do que pão, mais do que famílias, mas ainda assim algo fica incomodando. E o pior é que a gente não se dá conta do que é que está faltando. A gente não consegue descobrir o que é. Só sabemos chorar, sentir falta. O nosso texto para meditação, baseado no Evangelho de João, a respeito da vida de Jesus, onde eu quero tirar a maior lição para a nossa vida hoje, está em João, no capítulo 6. João 6, do verso 1 em diante. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu a eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens
o sinal que Jesus fizera, disseram: esse é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus estava acompanhado de novo de uma grande multidão. Como sempre, as multidões seguiam a Cristo o tempo todo. A multidão estava sempre procurando encontrar a Jesus. Por isso, o seguiram até a outra banda do lago. João explica que eles viam continuamente os milagres de Cristo. Os milagres representam o pão de cada dia, as coisas materiais. Eles são a nossa busca intensa aqui na terra por alimento, saúde e pelo show. A gente é muito curioso. É só acontecer, por exemplo, um acidente do outro lado da rodovia e você sabe, o lado de cá também para totalmente. As pessoas começam a passar assim bem devagarinho só para ver o que está acontecendo. Ninguém para ajudar, ninguém se oferece, mas todos querem ver o que está acontecendo, o show. A multidão que seguia Jesus era em sua grande maioria uma multidão de espectadores, pessoas que não se comprometiam com Jesus. E eu tenho frisado isso aqui bastante. Você já percebeu como existe gente assim, até mesmo dentro das igrejas? São multidões de meros espectadores, que vão ali até Jesus em busca de satisfazerem os seus próprios desejos. Muitas vezes são pessoas egoístas, só querem receber bênção, querem só ficar olhando para ver sinais, milagres, mais nada. Só querem saber do pão e do show. Essas pessoas são movidas pelo espetáculo. E era exatamente isso o que motivava a grande multidão que seguia Jesus nos tempos dele. Eles não compreendiam que cada milagre que Jesus fazia era para que ele pudesse ensinar a verdade. Entendeu? O milagre era feito com o propósito de Jesus ensinar a verdade. Nas bodas de Caná, por exemplo, as pessoas aprenderam que só Jesus pode trazer a verdadeira alegria. O paralítico do poço de Betesda recebeu a ordem: vá e não peques mais. E assim cada milagre serve para chamar a atenção das pessoas, da gente, a sua atenção, de que o reino de Deus não é aqui desse mundo. O foco de Jesus nunca foi apenas a cura, ou as coisas materiais, ou a multiplicação dos pães, do pão terreno, as coisas terrestres, mas principalmente as coisas eternas. Só que ele também sabia que nós precisamos de comida para sobreviver. Ele entendia isso. Durante todo o dia aquela multidão o havia acompanhado. Havia visto seus milagres, ouvido seus ensinos. A palavra que sai da boca de Deus já havia sido assimilada. Mas agora eles tinham fome do pão material, pois faltava aquele tipo de pão naquele momento. Já era de tarde. Ao ver a multidão, acendeu-se a compaixão de Jesus. Ele se importava com cada ser humano. Mas ele também se comovia ao ver as grandes multidões e as suas necessidades. Ele olhava para uma única pessoa, mas ele também olhava para a multidão. Sabe, eu fico imaginando assim, pensando nessa cena de Jesus com a multidão, fico imaginando Jesus olhando para as grandes cidades, com seus milhões e milhões de habitantes. Ele também se importa com as multidões, mas ele vê no meio da multidão o indivíduo e as suas necessidades. Ali. Coisas que ninguém vê, Jesus vê. Todas aquelas pessoas estavam famintas e cansadas. E era preciso dar-lhes de comer. A Bíblia diz que havia cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Talvez o número tenha ultrapassado uns 20.000, não sei. Fico imaginando assim as mães com seus bebês no colo, outras crianças pequenas, puxando a saia da mãe, sabe como é que é? Pedindo comida: mãe, estou com fome. Afinal, elas estavam cansadas depois de um longo dia. Jesus bem sabia que nem só de pão viverá o homem, mas ele também era sensível ao fato de que o pão é essencial à nossa vida. Ele se importava, sim, com as necessidades físicas das pessoas.